Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínio Franquilina da Silveira. Que saudade! Estamos voltando para mais um ano letivo, né? Que pena, né? Estou um pouco aqui triste, porque nós achávamos que ia voltar de forma presencial, mas nós estamos voltando de forma remota, só é 2 semanazinhas. Dia 14 nós voltaremos para o presencial, tá certo? Para que a poeira baixe, né? Mas vai dar tudo certo em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Então, meus queridos, ó, que alegria imensa, sem hipocrisia, sem falsidade, nós estamos retornando, certo? Então, eu queria pedir a Deus que Deus nos abençoasse, que Deus nos protegesse, que Deus derramasse da graça dele sobre a nossa vida, assim como ele tem nos protegido desde lá o início da pandemia, 17 de março de 2020 até o dia de hoje. Acredito que ele vai nos proteger. Temos um leque de conhecimento aí para transmitir para vocês as nossas aulas. Então, todos fiquem atentos. Vai ser um ano maravilhoso. Creio que Deus vai derramar da sua graça, um ano de paz, um ano de conhecimento e sabedoria, tá bom? Então, a nossa aula ali espera, tá certo? Então, vamos para os nossos estudos agora e que Deus possa abençoar cada um neste dia tão abençoado por Deus. Vamos lá para os nossos slides agora? Pronto, meus queridos alunos, nós vamos para a nossa primeira aula de Educação Física desse ano de 2022. Vamos falar sobre a unidade temática esporte, objeto de conhecimento, esporte de rede e de invasão, competência específica, usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contexto de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde, né? Nós temos a habilidade aí, identificar, analisar e compreender as transformações históricas do fenômeno esportivo. Nós vamos falar sobre a história do voleibol no Brasil. O voleibol ou vôlei chegou no Brasil no ano de 1915. Não se sabe ao certo quem trouxe o esporte ao país, mas foi nesse ano que aconteceu a primeira partida de vôlei na cidade de Recife, Pernambuco. No entanto, o esporte que hoje é muito difundido no país somente começou a ganhar força em 1923, isso porque nesse ano foi organizado o primeiro campeonato no Rio de Janeiro, sendo o Fluminense o primeiro clube brasileiro profissional criado. A partir disso, o esporte foi crescendo e adquirindo adeptos, e hoje é muito praticado, sobretudo nas aulas de educação física. Então, o voleibol é um esporte muito importante no Brasil, né? Não somente no Brasil, mas no mundo. Mas como nós estamos falando do Brasil, né? Chegou aqui em 1915, não se sabe bem quem trouxe, mas esse esporte ficou famoso só em 1923, com o primeiro campeonato organizado no Rio de Janeiro, onde o Fluminense foi o primeiro brasileiro profissional criado, né? E foi nesse período, né, que o esporte começou a evoluir mais no Brasil em 1923. No início, esse esporte era considerado especialmente de mulheres, por ser pouco violento, os homens não praticavam. Com o passar do tempo, ele foi sendo difundido também entre o sexo masculino e hoje, além da modalidade de quadro, o voleibol é jogado na praia, o vôlei de praia. Primeiramente, ele teve início no Nordeste, no Colégio Marista de Recife, em 1925. Nos anos seguintes, por meio da Associação Cristã de Moços da cidade de São Paulo, ele começou a se espalhar por outros estados. Em 1954 foi fundada a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV. Até hoje a CBV é a entidade responsável pelo esporte no país e graças a ela o voleibol foi consolidado no Brasil. Após sua criação, muitas escolas de vôlei foram sendo criadas no país, né, o que promoveu a difusão do esporte. O primeiro presidente
da CBV foi o ex-jogador Denis Rupert, que ocupou o cargo durante 2 anos, de 1955 a 1957, graças ao trabalho desenvolvido por essa entidade. Hoje o Brasil é um dos melhores países do mundo em voleibol. Então, né, a nossa primeira confederação brasileira de futebol, de voleibol, foi criada em 1954, né, onde tinha como presidente o ex-jogador Denis, né, que depois dessa fundação desta confederação, o Brasil se tornou uma potência mundial. O Brasil se tornou conhecido mundialmente o país do vôlei, além de ser o país do futebol, o país do vôlei também. O voleibol somente começa a se fortalecer no país na década de 70. No final desta década, mais precisamente em 1977, ocorreu o primeiro Mundial Juvenil das categorias masculina e feminina. O resultado foi 3º e 4º lugares, respectivamente. Em 1951, o voleibol masculino teve seu primeiro grande destaque no Campeonato Sul-Americano. No entanto, foi na década de 80 que a seleção masculina, denominada na altura de geração de prata, começou a se consolidar no cenário mundial. Foi assim que ganhou mais uma vitória nos Jogos Pan-Americanos de 1983 e no ano seguinte a seleção masculina adquiriu a primeira medalha olímpica de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, né? Então, somente na década de 80, o voleibol ficou em destaque nos campeonatos sul-americanos, com a equipe conhecida Geração de Prata, que foi campeã em 1983, ganhando a sua primeira medalha olímpica de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. O tão almejado ouro foi conquistado na década de 90 pela seleção masculina. Assim venceu a final contra os Países Baixos em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, adquirindo a primeira medalha de ouro. A partir daí, o esporte obtém notoriedade mundial e começa a ter grandes investimentos com a chegada de bons jogadores, o que resultou nas posteriores conquistas. Então, na década de 90, a seleção masculina venceu a final contra os Países de Baixo e em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, adquiriu a primeira medalha de ouro. Então, a primeira medalha de ouro conquistada pelo Brasil foi nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. A partir daí, o voleibol ficou conhecido mundialmente até hoje, até os dias atuais. Então, nós temos agora a atividade, certo? O que é que você vai fazer para resolver a atividade? Você vai rever o vídeo, vai pausar, vai ler, vai pausar, vai ler, vai ouvir eu falando sobre a questão da origem do voleibol no Brasil, certo? As conquistas do Brasil, certo? E logo após você vai responder essas 5 questões. Depois de respondida, você vai enviar lá no grupo que você está inserido, tá bom? Então, assim, primeira questão, qual o ano que foi organizado o primeiro campeonato de voleibol no Brasil? Segunda questão, como foi o início do voleibol no Brasil? Terceira questão, em que ano foi a fundação da Confederação Brasileira de Voleibol? Quarta questão, quando e como teve início das vitórias do Brasil no voleibol? E quinta questão, em que ano o Brasil ganhou a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos? Então, você revê, certo, o vídeo, pausa, lê, pausa e responde essas questões. Você tem essa aula para ver o vídeo, responder as questões. Se não dá tempo para responder tudo, você posta o que você respondeu e na aula seguinte a gente faz a correção, tá certo? Então, vamos à obra, vamos lá responder. Estou aqui aguardando. Qualquer coisa pode me procurar no privado. Tchau e até breve. Pronto, meus queridos alunos, né? Que coisa maravilhosa. Vocês assistiram às aulas, observaram o leg, o tamanho de conhecimento que tem para vocês nesse ano. Então agora é hora de realizar a atividade, é hora de praticar, colocar em prática, na verdade,
o que foi transmitido nesta aula, tá certo? Então, você tem esta aula para fazer a atividade, na próxima aula nós vamos corrigir, tá certo? Então, não se preocupe, o importante é que você faça a atividade, envie para o grupo aqui de WhatsApp, tá certo? E o mais, que Deus possa lhe abençoar profundamente. Tenha um excelente dia, que Deus lhe cubra de toda sorte, tá? Um abraço, professor Valdeon. Estou aqui, qualquer coisa pode ligar que eu estou para lhe atender. Um abraço e até breve. Tchau!